Tudo é possível ao que crê. Tudo pode ser mudado através da oração. A Bíblia diz que Esdras estava transportando o povo até Jerusalém e ele decretou um jejum junto ao rio Ava. E a Bíblia diz que ali eles se humilharam e oraram. E Deus moveu a sua mão por causa da oração de Esdras e aqueles que estavam com ele. Eu quero orar por você nessa noite, lendo Lucas 24, o episódio dos discípulos no caminho de Emaús. Eu quero ministrar a oração nessa noite, baseado nessa palavra. Veja o que diz a palavra de Deus, Lucas 24, do 13 em diante. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, a uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Jesus morreu, a perseguição. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia. Se liga aí que Jesus pode estar se aproximando agora de você. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus fez de conta que não sabia de nada, para que eles começassem a falar. E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que têm sucedido esses dias? Ou seja, você é novo aqui? E ele lhes perguntou: quais coisas? Não estou sabendo de nada. E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Preste atenção que tem coisa muito importante aqui. Eles estavam revoltados com a situação do Estado e dos líderes religiosos que haviam condenado Jesus. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Achamos que ele fosse o Messias. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Mas naquela época a mulher não tinha muita credibilidade e eles achavam que as mulheres estavam vendo coisas. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Aqui Jesus vai começar literalmente a ler e explicar a Bíblia Sagrada. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés, começando por Gênesis, e por todos os profetas, explicava-lhes, lendo e explicando, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, fez como quem ia para mais longe. Ele fez de conta que estava passando direto. Tudo bem, até amanhã, prazer em conhecer e tal, né? 29. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-lhe e deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aleluia.
32, para encerrar. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando as Escrituras são ministradas, nosso coração arde. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, antes de nós orarmos, é que eles estavam com os olhos fechados. Por quê? Porque a pessoa, quando está muito preocupada, quando está muito aflita, ela não consegue ver que o milagre muitas vezes está ali na sua frente. Lembra de Agar? Ela colocou o menino para morrer e Deus ouviu a oração dela e a voz do menino, e quando ela olhou para o lado tinha um poço. Será que o poço foi colocado ali ou já estava ali? De repente o poço do teu milagre já está do teu lado. De repente a tua provisão já está dentro da tua casa. Eliseu perguntou para aquela mulher: o que tens em casa? Ela falou: não tenho nada. Depois disse: espera aí, nada não, eu tenho um pouco de azeite. Pronto. Tem um pouco de azeite? Vamos startar o milagre daí. Jeová vai dar o entra, o ok. Aleluia. Você só precisa de um pouco de azeite. Aleluia. E então, queridos, os olhos deles estavam fechados, eles não conseguiam ver porque a preocupação, o medo era grande. Outra coisa, eles estavam revoltados com o Estado e com os líderes religiosos. Tem muita gente revoltada com a igreja, revoltado com o governo, e muitas vezes nós não enxergamos que Deus está do nosso lado, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, lendo e explicando as Escrituras, falando ao nosso coração ardendo e a gente preocupado com outras coisas. Aí ele fez de conta que é direto, mas ele sabia que ia ser chamado. E eles o constrangeram e ele entrou. Quando partiu o pão, seus olhos se abriram. Ou seja, os olhos se abriram no momento da comunhão, no momento que eles trouxeram Jesus para dentro de casa. Se Jesus pode entrar na sua casa nessa noite, seus olhos vão se abrir e você vai ver o milagre do Senhor. Vamos orar? Glória a Deus. Amado Deus, bondoso, santo e eterno Pai, em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos. Talvez muitos nessa noite estejam aflitos, tais quais os discípulos do caminho de Emaús. Talvez muitos estejam com os olhos vendados, fechados, por causa da mágoa, por causa da ofensa, por causa do desprezo, por causa da luta que estão passando. Mas nessa hora, em nome de Jesus, que essa palavra venha arder nos seus corações e que o Senhor, através dessa palavra, possa entrar com a cura. Que o Senhor sente à mesa com os teus filhos nessa noite. Que o Senhor seja recebido nessa casa. Que o Senhor se assente com os teus filhos nessa mesa, tome um chá com eles e dê a vitória que eles precisam. Que o Senhor chegue na mesa desta casa e diga: Pai seja convosco, eu estou vivo para todo sempre. Aleluia. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, eu peço que você compartilhe essa oração com outras pessoas, para que outros também sejam abençoados. Deus abençoe, a paz seja convosco. Boa noite.